Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é 52 e o tema é números racionais. O que são números racionais? Primeiro, vamos relembrar alguns conjuntos já vistos por vocês anteriormente. O primeiro conjunto que a gente aprende é o conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N, contém todos os números inteiros e não negativos, incluindo o zero. Então, assim, é aquele conjunto mais simplesinho, né? Que a gente usa para contagem mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele começa no zero e vai até o infinito. São todos números inteiros, são todos números positivos e o zero. Por que a gente fala números inteiros positivos e o zero? Porque o zero é neutro. Ele não é considerado nem positivo, nem negativo. Tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Depois, o próximo conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números inteiros. Né? O que é o conjunto dos números inteiros? Ele é representado pela letra Z. Ele contém todos os números inteiros positivos, todos os números inteiros negativos e também o zero. Né? Por que a gente usa os números negativos? Dívida, temperatura abaixo de zero, né? Saldo negativo. Então, aqui, o que acontece? Ó, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é infinito aqui para a direita. E também é infinito para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Lembrando que, no caso dos negativos, ó, o menos 4 é menor que o menos 3, que é menor que o menos 2, que é menor que o menos 1 e assim por diante. Agora, o que são os números racionais? O conjunto dos números racionais a gente representa pela letra Q e ele é basicamente o quê? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Todo número que eu consigo escrever na forma de fração é considerado um número racional. Por isso que a gente representa ele assim, ó. Diferente do N e do Z, que dá para descrever alguns números aí, a gente representa ele assim. Q é igual N, é o número, né? Pertence a Q, tal que N é igual a A sobre B. Ou seja, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Por que B diferente de zero? Porque fração é divisão, é razão. Não existe divisão por zero, por isso que o B não pode ser zero, tá? O A pode, zero dividido por qualquer número dá zero, tranquilo. O que não existe é a divisão por zero. Não tem como eu pegar 5 barras de chocolate e dividir por ninguém, não faz sentido algum, né? 5 dividido por zero, não existe divisão por zero, tá? Então, o conjunto dos números racionais é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Mas e aí, pessoal, o que a gente vai pensar a respeito? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais vai ser só as frações. 1/4, 2/5, 3/6, menos 7/8, menos 1/9. É isso que é o conjunto dos números racionais? Se eu pegar o número 2,5, por exemplo, ele é um número decimal, ele não é um número inteiro. 2,5 não entra no conjunto dos naturais, não entra no conjunto dos inteiros, porque 2,5 é um número decimal. Só que o 2,5 ele pode ser escrito na forma de fração. Ele pode ser escrito como 25 sobre 10, né? Uma fração decimal. Ou seja, os números decimais também vão entrar no conjunto dos racionais. O que mais? E o número 3, por exemplo, que é um número natural e um número inteiro? Ele é racional? Eu consigo escrever ele na forma de fração? Eu não posso escrever o 3, por exemplo, como 3 sobre 1, como 9 sobre 3, como 15 sobre 5. Então, eu consigo escrever, sim, o 3 na forma de fração. Ou seja, olha só, o 3 é inteiro, mas ele pode ser considerado racional, tá? O número menos 2. Eu não posso escrever ele como menos 8 sobre 4? Posso. Menos 2 sobre 1? Então, além de inteiro, ele também é racional. O zero eu posso escrever ele como 0 sobre 1, 0 sobre 10, 0 sobre 50, 0 sobre menos 7, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0.
Ou seja, a gente chega à conclusão que o quê? Todos os números naturais, primeiro, eles são inteiros também, tá vendo? Que do zero para frente, ó, os naturais estão aqui dentro. Então, os naturais, eles estão inteirinhos contidos no conjunto dos números inteiros. Agora, a gente acabou de descobrir que o conjunto dos inteiros está inteirinho contido nos racionais. Por quê? Porque qualquer número inteiro eu consigo escrever ele na forma de fração, mesmo que seja sobre 1, 7 sobre 1. Tá? Já está escrito na forma de fração, entenderam? Então, ou seja, o conjunto dos números racionais, ele vai englobar as frações, os números decimais e também os números inteiros, porque os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Ó, escreva os números abaixo na forma de fração, só para resumir o que eu falei aqui para vocês. O 5 é um número inteiro, mas eu posso escrever ele como 10 sobre 2. Eu posso escrever ele como 20 sobre 4. Eu posso escrever como 5 sobre 1. Se eu posso escrever na forma de fração, eu posso falar que é um número racional. O 0, eu posso escrever ele como 0 sobre qualquer número, porque qualquer número dividido por 0 dá 0, tá? Então, o 0 é um número racional. Menos 4 é a mesma coisa que menos 16 sobre 4, menos 8 sobre 2. 12 sobre menos 3, menos 4 sobre 1, tudo isso dá menos 4. Posso escrever na forma de fração? Posso dizer que é um número racional. 2,3 é um número decimal. Os números decimais não entram no conjunto dos números inteiros, não entram no conjunto dos números racionais, não, desculpa, o 2,3 é racional. Não entra nos inteiros e não entra nos naturais, tá? 2,3. Por que eu escrevi 23 sobre 10? Porque uma casa depois da vírgula, 10. Duas casas depois da vírgula, 100. Três casas depois da vírgula, 1000. E assim por diante, tá? Então, 23 sobre 10. Ou seja, todos esses números que eu citei aqui, todos eles são considerados números racionais e fazem parte do conjunto Q. Escrevendo num diagrama, isso que a gente acabou de falar. Ó, aqui representando cada conjunto por um círculo aqui, fazer um diagrama disso que a gente acabou de falar. Esse primeiro conjunto aqui é o conjunto dos naturais, coloquei um N aqui. Tem o 0, o 12, o 7, qualquer outro número natural. Tá vendo que eu posso colocar o mais, posso não colocar, não faz diferença, né? O menos que é importante colocar. O que a gente sabe sobre isso? Aqui no diagrama, o que quer dizer esse diagrama? Todo o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Tudo que é natural é inteiro também, mas nem tudo que é inteiro é natural, né? Porque o menos 8, por exemplo, é inteiro, mas não é natural. Então, todo o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E agora a gente sabe mais o quê? Que tanto natural quanto inteiro, todos eles estão dentro do conjunto dos racionais. Aí, todos esses números aqui são racionais, mas, por exemplo, 3/8, aí ele é só racional, ele não é nem natural nem inteiro. O menos 0,5, ele é só racional. Isso aqui é um número misto, né? Mistura aqui número inteiro com fração, 1 inteiro e 4/5, é um número racional. Além dessas frações dos decimais, os inteiros também são racionais. Esse número aqui, ó, 0,555, que tem 3 pontinhos, ele é um número decimal, porém, ele é um decimal infinito, tá? Ele não tem fim. Isso que significa esses 3 pontinhos. A gente tem dois tipos de números decimais. Tem o decimal finito, por exemplo, esse é o 0,5, decimal exato. E a gente tem o infinito. Dentro dos infinitos, a gente tem aqueles que a gente chama de dízima periódica e tem aqueles que são simplesmente um decimal infinito. As dízimas periódicas, igual aqui 0,5555, o que é dízima periódica? Ela tem um período que repete, né? Aqui, por exemplo, quem é o período? É o 5, ele está repetindo e vai repetindo até o infinito. As dízimas periódicas, elas entram dentro do conjunto dos racionais, porque elas podem ser transformadas em fração. Como a gente transforma elas em fração, a gente vai ver na próxima aula, tá? Agora, os decimais infinitos que não são dízimas periódicas, 0, 1, 5, 7, 8, 9, 3, 8,
não tem ninguém repetindo, não tem um período repetindo e é infinito, aí não entra dentro do conjunto dos números racionais, tá? Só as dízimas periódicas. Como que transforma elas em fração? Aí a gente vai aprender na próxima aula. Então, resumindo, o que são os números racionais? Os naturais são racionais, os inteiros são racionais, as frações são racionais, os números decimais exatos são racionais e as dízimas periódicas são racionais. Bom, aqui ó, transforma as frações em números decimais. E aí a gente vai transformá-las em número decimal e aí a gente vai falar se é um decimal exato ou se é uma dízima periódica. 4/5. Como que a gente transforma em número decimal? Dividindo, porque a fração é divisão. Então, eu vou dividir 4 por 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Somente 0,8. Não vai dar mais número nenhum. Então, a gente fala que é um decimal, porém um decimal exato, né? Agora, 1/10. 1/10 é 0,1. Nesse caso aqui não precisa nem fazer a conta, né? 10, uma casa depois da vírgula. 100, duas casas. 1000, três casas e assim por diante. 0,1 também é um decimal exato. Agora, 1/3, se eu dividir 1 por 3, posso até bater na calculadora ou fazer à mão. Vai ficar 0,3333333 e não vai acabar nunca. E aí, nesse caso, a gente coloca os 3 pontinhos aqui para indicar que é uma dízima periódica, tá? É um número decimal, mas ele é infinito e ele tem alguém repetindo ali. Esse número que repete, que no meu caso aqui é o 3, a gente fala que é o período da dízima. Qual o período dessa dízima? 3. É o número que repete, tá? 5/6. 5 dividido por 6 dá 0,83333 e não acaba nunca. Também é uma dízima periódica. Qual é o período? O 3. É o 3 que repete. Qual é a diferença dessa dízima para essa? Essa dízima, a gente chama ela de dízima periódica simples. E essa outra dízima, a gente chama ela de dízima periódica composta. A dízima periódica simples, o período já começa logo após a vírgula. O número já começa a repetir após a vírgula. A dízima periódica composta tem alguém antes do período. Igual aqui tem o 8, por exemplo. O período já não começa logo após a vírgula, tá? Mas a gente vai ver com calma todas essas definições na próxima aula, mas só adiantando aí para vocês. 25 sobre 99, 0, 25, 25, 25, 25, também é uma dízima periódica, também é uma dízima periódica simples, tá? Tanto essa quanto essa são simples. A diferença é que aqui o período é um número só, aqui o período é 2, o período é 25, tá? Mas também é simples porque já começa a repetir logo após a vírgula. Transforme, o slide anterior a gente transformou a fração em decimal. Agora a gente vai transformar o decimal em fração. Então, transforme os números decimais em frações irredutíveis. O que é uma fração irredutível? É aquela que não tem mais como simplificar. Você vai simplificar, 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 até chegar na fração irredutível. 0,3. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, então, 3 décimos. 0,56. Duas casas depois da vírgula, 56 centésimos. Aqui dá para simplificar. Por 2 em cima, 28. Por 2 embaixo, 50. De novo, por 2 em cima, 14. Por 2 embaixo, 25. E aí, agora, 14 25 avos é uma fração irredutível. 0,313. Tá vendo? Ó, não tem 3 pontinhos. Nenhuma delas tem 3 pontinhos na frente. Significa que são decimais exatos. 3 casas depois da vírgula, 313 sobre 1000. Agora, isso aqui é uma dízima periódica, tá? Eu coloquei o pontinho de interrogação aqui, não é que não tem como resolver. Tem como resolver, mas a gente vai ver na próxima aula, tá? A próxima aula vai ser sobre a fração geratriz da dízima periódica. Da onde saiu essa dízima periódica? Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.